Fala, programador! Vamos aprender sobre loops, começar a aprender sobre essas estruturas de repetição dentro do nosso curso? Obviamente, primeiro vamos aos conceitos. Bora lá! Então, pessoal, vamos começar a falar sobre loops ou estruturas de repetição aqui dentro de JavaScript. Mas isso é um conceito de todas as linguagens de programação. Basicamente, uma estrutura em loop significa que eu preciso repetir, é uma estrutura que vai repetir um bloco de comandos ou um comando só, mas sempre que eu precisar dessa situação, que eu preciso repetir a execução de um conjunto de instruções, nós vamos utilizar um loop. As repetições do loop são chamadas de iterações, tá? Então, tecnicamente, já que nós vamos nos tornar programadores profissionais, então nós vamos chamar agora as repetições de iterações. Cada repetição que um loop executar é uma iteração que ele está executando. Então, se ele executou uma repetição, ele iterou uma sequência ou um bloco de comandos ou um comando só. Beleza? Show? Bom, os loops nós podemos classificar entre definidos e indefinidos. Ou seja, loops que eu vou utilizar quando eu sei a quantidade de vezes que eu preciso repetir, tá? Quando eu tenho uma noção da quantidade de vezes que eu preciso iterar os comandos, ou os indefinidos, quando eu não sei ao certo a quantidade de vezes que eu vou iterar um bloco de comandos. Show? Para a gente entender essa estrutura, vamos à nossa canetinha. Então, nós estamos falando de loops, tá? E aí, nós já dividimos aqui em duas categorias, dos que nós vamos chamar de definidos e dos indefinidos. Os definidos ou o definido, né? É o primeiro loop que a gente vai aprender na aula de hoje, que é o loop for. Os indefinidos são os loops que nós vamos chamar de while e do while. Tem um conceito um pouquinho diferente entre esses. Então, já de cara, a gente responde a pergunta: professor, qual que é a diferença do for para o while? Muita gente faz essa pergunta. Tá aí a resposta. Nós vamos utilizar o loop for quando eu tiver uma noção, quando eu souber da quantidade de vezes que eu preciso iterar o bloco de comandos. Quando eu não souber dessa quantidade de vezes que eu preciso iterar, nós vamos usar o while ou o do while. Tem uma diferença importante entre eles que nós vamos aprender nas próximas aulas. Hoje nós vamos focar nesse cara aqui, lindo, maravilhoso, que é o loop for. Vamos lá? Vamos entender esse camarada? Como que ele funciona? Basicamente, vamos voltar na nossa canetinha aqui, ó. O loop for, ele tem a seguinte sintaxe. For, se a gente for traduzir, é para. Beleza? Para. Então, eu preciso de três áreas dentro do loop for. Três configurações, que é a inicialização, vamos chamar aqui, ó, de inicialização da variável de controle, tá? Ou contador, pode ser chamado assim. A condição de execução, então vamos chamar aqui, ó, condição, ou seja, o que vai avaliar se eu vou continuar executando o meu loop ou não, que eu vou continuar iterando ou não, e o controle, tá? Da minha variável de controle. Ou pode ser contador. Por que eu gosto de falar controle? Porque ele pode ser, tem gente que fala incremento. Eu não gosto de falar incremento porque ele pode ser incremento ou pode ser decremento. Eu posso
aumentar a variável de controle ou eu posso diminuir a variável de controle. E aqui dentro das chaves vão vir os comandos que serão iterados por esse loop. Lembrando que segue a mesma lógica do if. Se tiver um comando somente, a chave não é obrigatória. Vale exatamente a mesma condição lá do if. Beleza? Vamos praticar? Vamos lá, vamos entender como é que funciona esse loop. Suponhamos que eu queira repetir um bloco de comandos aqui. Ó. Vamos começar direto aqui ó, com for. Para, beleza? Sintaxe do for. Primeira coisa, inicialização da variável de controle. Então, let, eu vou chamar a minha variável de i, índice, e vou iniciar ela com 0. Aqui, o que é o segundo? É a condição de execução. Então, eu vou falar com ele, enquanto i for menor do que 10, então, olha só, perceba que eu consigo saber exatamente quantas vezes eu vou iterar esse comando. Claro, né? De 0 a 9, quando i for menor que 10. E o que eu quero fazer isso? Qual vai ser o meu controle? Eu vou, a cada iteração, incrementar o meu controle em 1. Ou seja, i++, e nós já vimos o que é i++. A gente sabe que pode ser, isso aqui é igual, i recebe i mais 1, tá? Pode ser i++ e pode ser também i